E aí, gente, beleza? Boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Bem-vindo ao nosso novo tema que a gente vai trabalhar por essas 2 semanas. E o tema vai ser geometria, né? A introdução. Então a gente vai começar a ver o que é ponto, reta, semi-reta, segmento de reta. Então, vamos começar aqui com ponto. O que é ponto? Você sabe dizer o que é ponto? Se você fosse explicar com suas palavras o que seria ponto, o que você diria, o que você falaria? Se você parou para pensar um pouquinho, você vai ver que é difícil, né? O que é ponto? Tipo, não sei. Tipo, escrever o que? Ponto é uma bolinha, um pontinho, sei lá. Não é difícil? Então, se você também teve essa dificuldade, você não está sozinho. Por quê? Porque realmente, na geometria, na matemática, o ponto ele não tem definição. Ele é um conceito primitivo. Né? Ou seja, não tem uma definição. Você não explica com palavras, né? O que é ponto. Aliás, os matemáticos dizem que ponto não tem tamanho, não tem volume, não tem profundidade, não tem altura. Sabe? O ponto é adimensional. Ou seja, praticamente não existe, né? Porque se você observar tudo que existe fisicamente, pelo menos, né? Tem um tamanho, tem uma largura, né? Tem uma altura. Mas o ponto não, né? Então, o ponto é um conceito primitivo, beleza? Entendido essa parte? Tá, mas como é que a gente trabalha, então, com um ponto? Que, aliás, por que o ponto é importante? Porque é por meio do ponto que todas as outras figuras você pode construir um triângulo, um retângulo, um pentágono, né? Sem o ponto, você não tem essas figuras. Porque, por exemplo, sem o ponto não tem os lados de um triângulo. Porque os lados de um triângulo é um segmento de reta. A gente vai estudar isso aqui ainda hoje, o segmento de reta. E o segmento de reta é formado por pontos, né? Então é importante a gente saber, certo? Então o que acontece? Ponto. Eu não consigo falar com palavras, mas a gente aproxima isso desenhando. Exatamente. O mais próximo que a gente pode aproximar da ideia de ponto é desenhando. E a gente desenha como? Com uma bolinha. Olha que simples. A gente coloca uma bolinha ou um círculozinho, dependendo do... se a gente fosse trabalhar, por exemplo, numa questão em 3 dimensões, seria uma bolinha, né? Mas no plano aqui, a gente representa com um pontinho. Sabe aquela marquinha que você cria quando encosta a caneta no papel ou lápis? Então, é aquilo, um ponto. Assim, na verdade, né, isso que a gente faz ainda é muito maior do que o ponto real, né? Mas, como eu disse, a gente usa essa imagenzinha aí do ponto para aproximar ele. A gente conseguir trabalhar e formar outros objetos mais complexos que o ponto. Por exemplo, uma reta, uma semi-reta, certo? Então, entendido isso, isso é um ponto, então, a gente desenha como uma bolinha, certo? Um círculozinho assim, Não, eu aumentei aqui de tamanho para você ter mais ou menos uma ideia. Beleza? Entendido essa parte? Beleza. Só que acontece, você vê que tem vários pontos aí? Então, os pontos em matemática, a gente nomeia eles, a gente dá nomes. Exatamente, cada um tem um nominho. E os nomes que a gente dá para ponto é uma letra maiúscula do alfabeto. Então, por exemplo, esse ponto aqui eu chamei de A maiúsculo, não pode ser minúsculo, beleza? A maiúsculo. Esse outro aqui eu chamo de B, esse aqui eu chamo de C, e aí vai indo, D, E, certo? É importante a gente nomear os pontos porque a gente tem que localizar eles, né? O ponto também você vai considerar que é um lugar, né? No espaço, ou numa folha, ou num caderno, beleza? Então, se eu precisar que você circule o ponto A, você já sabe qual é, né? É aquele que está marcado com a letra A. Se eu falar assim, pintar não dá um ponto, mas, por exemplo, troque a cor do ponto E, pinte de vermelho, sei lá.
você saberia que estou falando do E, né? Que é esse aqui e não esse aqui, porque esse aqui é o B. Então é importante a gente entender isso. Beleza? Que a gente dá nome aos pontos e a gente usa letra maiúscula, não pode ser minúscula. Beleza? Então, para finalizar essa parte de ponto, ó, que a gente aprendeu por enquanto, que ponto não tem largura, não tem espessura, não tem comprimento, não tem volume, certo? Ele é adimensional, ou seja, não tem dimensão alguma. Enquanto algumas coisas são bidimensionais, outras são tridimensionais, o ponto é adimensional, não tem nenhuma dimensão. Beleza? Então, ok. A gente vai agora passar para a próxima etapa, que são as retas. O que é reta? Você sabe explicar o que é uma reta? Ah, professor, é uma linha. Pode ser. Mas o que é reta? Né? Então, ó, imagine isso aqui. Ó. O que é isso? Que a gente acabou de ver. Pontos, né? A diferença é que aqui eles estavam espalhados, né? Mas aqui a gente tem alguns pontos que estão assim, um na frente do outro. Beleza? E observe que entre um ponto e outro, você vê que tem uns espacinhos. Tá vendo, né? Então agora imagine o seguinte, imagine que entre cada bolinha dessa, cada ponto desse, você preencha com novos pontos. Beleza? Repare que agora os espaços entre as bolinhas são menores, né? Porque eu coloquei mais coisa lá dentro, no caso mais ponto. Imagine que você vai colocar mais, vai preenchendo. Certo? Você vê que agora nessa terceira aí tem mais pontos do que na primeira e do que na segunda. Certo? Beleza. Agora imagina que eu vou continuar fazendo isso até não sobrar espaço nenhum entre um ponto e outro. Imagina essa situação. Na primeira tem espaço. Na segunda eu preenchi com alguma coisa. Na terceira, aqui eu preenchi mais ainda. E aqui, ó, mais ainda. Agora imagine que eu continue fazendo isso até não sobrar espaço. Sabe quando que isso vai acontecer? No infinito. Então o que acontece? Ó, se eu ficar preenchendo infinitamente esse espaço aqui, ó, com mais pontinhos, vai chegar uma hora que não vai ter espaço algum entre um pontinho e outro. E é isso. Reta é isso. É um conjunto infinito de pontos que estão alinhados. Aliás, ó, eu coloquei uma parte só, né? Se eu fosse desenhar de verdade uma reta, olha só que legal. Ela iria ocupar todo a tela do meu computador aqui, meu monitor, e o seu telefone, a tela que você está vendo. Aliás, a reta, ela ocuparia o universo inteiro. Ela é infinita, uma reta. Ela é a união, é o conjunto de todos os pontos alinhados. E uma coisa interessante, ó, o ponto, lembra do ponto? O ponto ele não tem dimensão, porque ele não tem largura, profundidade, né? Lembra que a gente falou isso? Lembra? Agora a reta, qual é a diferença da reta para o ponto? É que a reta ela não tem altura, né? A gente não tem altura numa reta, não tem largura, mas a gente tem comprimento. Tá vendo aqui, ó? Você vê que eu preenchi tudinho aqui, ó. Ou seja, ela tem comprimento, ela é infinito. Se a gente fosse desenhar uma reta de verdade, ela ocuparia todo o universo numa única dimensão. Belezinha? Então, ó, só que assim, se você precisasse desenhar uma reta, lembrando também, ó, que ela pode ocupar, né, qualquer ângulo aí, ó, né? Agora, só que assim, pensa, se você precisar desenhar uma reta no caderno, na folha, em algum lugar, você vai ocupar a folha inteira do seu caderno? Não, fica estranho, fica até feio, né? Então o que a gente faz? A gente aproxima também. Assim como por a gente não ter ideia do que é um ponto, a gente aproxima fazendo um pontinho, uma bolinha no caderno, na folha, a reta também a gente aproxima. Mas a gente aproxima ela usando da seguinte maneira, ó. A gente faz realmente um traço.
o mais reto possível. No caso, a gente usaria uma régua, no caso, né, para ficar mais próximo possível. A gente faz uma reta, um traço. E, ó, um detalhe interessante, tá vendo esse R aqui, ó, minúsculo? Ó, ponto a gente nomeia com a letra maiúscula. As retas a gente nomeia com uma letra minúscula. Não pode ser letra maiúscula para reta, beleza? Mas olha aqui, ó. Isso aqui é uma representação de uma reta. É uma reta real, uma verdadeira? Não, porque se fosse verdadeira, ela teria que vir, ó, daqui até o infinito e daqui até o infinito. Mas a gente aproxima para trabalhar num caderno, numa folha. Beleza? Outra maneira de a gente representar uma reta é assim, ó. A gente coloca setinhas assim, nas extremidades. Então, ou eu coloco assim sem nada, ó, nas extremidades, ou eu marco com uma setinha, indicando que vai para o infinito para cá, ó, e vai para o infinito para cá. Belezinha? E no caso aqui eu chamei de reta S. Aqui R. Lembrando que são letras minúsculas, tá? Só que aí o que acontece? A reta ela pode ter também virada para cá. Aí eu chamei no caso aqui de a reta T. Beleza? E ela também pode se movimentar, né? Ela pode girar e pode ir para outro lugar do plano, né? Do espaço aqui. Beleza? Então, ó, lembrando, ó, não esquece que as retas são representadas por letras minúsculas. A gente chama a reta por uma letra minúscula do alfabeto. Ela não possui largura nem espessura e o comprimento é infinito. Belezinha? E ó, reta. O que é reta? É a união, é o conjunto de todos os infinitos pontos alinhados. Belezinha? Ok, então, entendido isso, vamos agora para o que é semi-reta. E aí, o que é uma semi-reta? Reta você já entendeu. E semi? Agora, ó, veja só. Imagina isso aqui. Eu tenho, o que é isso? É uma reta, certo? Ela é infinita, tanto para a esquerda quanto para a direita. Ok? Agora imagine que nessa reta, dos infinitos pontos que tem, ó, você sabe, né, que numa reta tem infinitos pontos. Eu escolho um ponto só. Por exemplo, esse ponto A. Beleza? Escolhi isso aqui. Esse ponto A é o que eu chamo de origem. Origem da semi-reta. Agora, ó, por quê? Porque a semi-reta, como o próprio nome diz, ela vai representar uma parte apenas de uma reta. Ela vai ser, na verdade, vai ser a metade de uma reta. Mas se uma reta é infinita, uma semi-reta, qual é a metade do infinito? Né? Entendeu? Fica estranho. Fica, mas uma semi-reta é, na verdade, a metade. Então, pensa no seguinte, ó. Esse ponto aqui é a origem. Ou seja, uma coisa que é interessante também, ó, que já é uma característica da semi-reta, é que a semi-reta ela tem um começo. Olha que interessante. A reta não tem. A reta não tem começo, não tem origem e nem tem fim. A semi-reta, ela tem um começo, ela tem uma origem. Eu sei de onde ela começa, porém eu não sei onde ela termina, porque uma semi-reta também é infinita, mas só para um lado. Por exemplo, aqui, ó, nesse caso, ó, eu vou dizer que essa semi-reta ela é infinita do A para a direita, ó, do A para esse lado aqui. Então, ela começa aqui, ou seja, a origem, e segue até o infinito. E ó, um detalhe interessante, semi-reta eu também chamo, nomeio com uma letra minúscula do alfabeto. Né? Bom, ponto, letra maiúscula. Reta, semi-reta e o segmento que a gente vai ver daqui a pouco, letra minúscula. Beleza? Então aqui eu estou falando que é uma semi-reta R. E ela começa no A e vai para a direita até o infinito. Beleza? Mas ó, no caderno, como que a gente faz? A gente vai também fazer, faz um pontinho, aí marca até infinito, ocupando a folha inteira? Não, né? A gente aproxima. E a gente aproxima assim, ó. Diferente da reta, que não tinha nada aqui, a semi-reta tem
um pontinho. Mas como não termina nunca, para a direita não termina nesse caso, eu não coloco nada. Ou eu também posso fazer assim, né? Marco o pontinho, que é a origem, o A, né? Que é a origem, e faço uma setinha, ó, indicando para onde ela vai até o infinito. E aqui eu chamo de R, essa reta R, e essa aqui S. Ok? Então, ó, vamos lá. O que é uma semirreta? O que a gente tem que entender dela, para resumir isso aqui? Ela tem largura? Não tem. Ela tem espessura? Também não. Tem comprimento? O comprimento é infinito. Na verdade tem, né? Mas é infinito. Você não consegue medir o tamanho. Também é uma semirreta. Ela seria infinita. O universo inteiro não caberia uma semirreta. Beleza? E assim, a semirreta, ela é a partir de um ponto A qualquer. Tô falando que é um ponto A, mas você pode pôr qualquer nome, né? Tipo, ponto R, sei lá, ponto P. Mas a partir de um ponto específico, a união de todos os outros pontos a partir daquele ponto específico é o que a gente chama de semirreta. Belezinha? Então, belezinha. Agora o que a gente vai ver, né? A gente vai ver agora o que é um segmento de reta. Belezinha? Então a gente já viu ponto, vimos reta, semirreta e agora um segmento de reta. Beleza? Então imagina aqui, ó. Isso aqui é o que? Uma reta. Belezinha? Muito bem. Lembrando que ela é infinita, não tem começo, não tem fim, não tem espessura, não tem largura, certo? Beleza. Agora imagine que nessa reta eu vou colocar dois pontos, ó, o A e o B. Tem infinitos, certo? Pontos, mas eu vou escolher só dois, A e B. Aí, ó, esse ponto A aqui eu chamo de origem do segmento. Esse ponto B eu vou chamar de fim do segmento. Beleza? Aí, olha só que legal, ó. O que tem antes do A, ou seja, a esquerda do A, e o que tem depois do B, a direita do B, eu vou excluir. Vou considerar apenas o intervalinho, esse espaço aí, ó, entre o A e o B. Isso é um segmento. Ou seja, o segmento é, em poucas palavras, uma parte apenas de uma reta. Enquanto a reta é infinita, a semirreta também é infinita a partir de um ponto. O segmento, ele é finito, ou seja, ele tem um começo e tem um fim. A semirreta só tem um começo, mas não tem um fim. A reta não tem nem começo nem fim. Beleza? O segmento tem. Então, origem no A e fim no B. Beleza? E novamente, ó, letra minúscula para dar nome a segmento de reta. Ok? Então, ó, a gente usa... Ó, também, ó, não tem largura, não tem comprimento, não tem espessura. Melhor, comprimento tem, né? Aliás, ó, o segmento a gente consegue medir. A gente pode falar quantos metros, por exemplo, quantos centímetros tem um segmento. Na semirreta e na reta a gente não conseguia dizer o tamanho, certo? Agora aqui a gente consegue, porque é finito, tem começo, tem fim, beleza? E o segmento é isso, né? É união, é o conjunto de todos os infinitos pontos entre dois pontos específicos, que a gente vai chamar de origem e fim. Beleza? Entendido? Bonitinho? Beleza. Agora, ó, a gente vai aprender aqui, ó, como a gente vai identificar, sem ter que desenhar necessariamente, os segmentos, ou as retas, ou os pontos. Beleza? É importante a gente saber isso, porque nem sempre a gente vai ter que desenhar, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho essa reta, né? Ela é uma reta, porque as setinhas indicam isso. E eu tenho os pontos A e B. Então, se eu pedir assim para você, ó, localize os pontos que tem aí, nessa reta. 2, pelo menos, né? Aí você sabe que a reta, ela tem infinitos pontos. Mas eu quero que você destaque esses dois aí. Então, ó, o jeito que você tem que fazer, simplesmente fazendo assim, ó. Bom, os pontos que são visíveis aí, né, os destacados são A e B. Simplesmente você marca A. Você escreve, né, A, né, e o B. Pronto, simples. Beleza? Importante isso, hein? Porque se eu colocasse mais pontos aí, pedisse pra você escolher só, tipo,
3, você iria identificar com os nomes, ó, A, o B e o F, né? Aí você escreve A, B e o F. Você escreveria no caso, né? Agora, ó, como é que você me indicaria, você escreveria uma reta sem ter que desenhar ela, algebricamente, né? Como é que você faz isso? Ó, você faz assim, ó, você vai escrever o A e o B, os pontos, certo? E em cima do A e do B você vai colocar uma setinha dupla. Então, quando você faz isso, ó, você coloca o A e o B e põe uma setinha dupla, você está indicando o quê? O que está dizendo? Que você está tratando agora não só do A e do B, mas está se referindo à reta que passa pelos pontos A e B. O foco, quando você faz assim, ó, o seu foco não é o ponto necessariamente, mas a reta que passa por eles. Aqui você está especificando os pontos. Aqui não, aqui você está querendo falar da reta que contém os pontos A e B. Belezinha? É importante isso aqui, hein? Não esquece. Então, põe os pontos e uma setinha dupla em cima. Beleza? Aí, ó, e semi-reta? Como que você consegue enxergar aí nesse desenho aqui? Você consegue enxergar semi-reta? Consegue, dá pra você enxergar. Tem duas semi-retas pelo menos aí, né? E como é que você indica isso? Você marca os pontos que você tem aqui, ó, A e B no caso. E em cima você vai colocar uma setinha, mas só para uma direção. Não dá para confundir aqui, né? Aqui a reta a gente indica com uma setinha dupla. Já o segmento a gente indica com a setinha assim para a direita. Ou a gente pode colocar assim também, ó. Põe o B e o A e setinha para a direita. Qual a diferença das duas? Tem diferença? Tem. Ó, isso aqui, ó, A, B e a setinha para lá indica que você está tratando apenas falando de uma semi-reta que tem origem no A e passa por B e vai até o infinito. Semi-reta, certo? No outro caso, ó, nesse aqui, a sua semi-reta começa no B, passa por A e vai embora. Porque lembre, né? Lembra, não esquece. A semi-reta, ela não tem fim. Ela tem um começo, mas não tem fim. Né? Então, ó, aqui, ó, começa no B, passa por A e vai até o infinito. Mas aqui, ó, ela começa no A, passa por B e vai até o infinito. Semi-reta. Tem origem, mas não tem fim. Beleza? E aí, ó, não esquece que, ó, é importante a ordem, tá? Se a origem é no B, você coloca primeiro o B. Indica que ele vai passar por aqui, pelo A. E a setinha indica isso, ó. Aliás, a setinha indica que, ó, começa no B e vai passando pelo A. Aqui, começa no A e passa pelo B e vai até o infinito. Belezinha? Belezinha. Agora, ó, e o segmento de reta? Como é que a gente faz? De novo, ó, a gente coloca o A e o B, só que em cima do A e do B a gente põe só um tracinho. Então, uma barrinha. Essa barrinha indica que você está tratando somente do segmento, não da reta inteira, do segmento ou da semi-reta inteira. Beleza? Aí, ó, o que é o segmento aqui, ó, AB? Se você escreve isso AB em uma barrinha, você está querendo dizer isso aqui, ó. Isso que está em roxinho aqui. Certo? Entendido? Então, ó, sempre que você vê essas notações aqui algébricas, ó, você vai ver muito isso em geometria, você já tem que saber, ó, a letra maiúscula, pontos, duas letras maiúsculas e uma setinha dupla representa uma reta, duas letras maiúsculas e uma setinha para a direita, semi-reta, a origem e o fim. A origem, o fim não, né? Que lembre, semi-reta não tem fim, né? Então você indica a origem e para onde ela segue, né? Passando por um outro ponto e vai até infinito. Então a origem passando por um outro ponto que vai até infinito.
Agora o segmento não, o segmento tem um começo e um fim. A e B nesse caso aqui. Belezinha? Espero que tenha ficado claro. Então beleza, agora o que a gente vai ver? Ó? A gente vai agora ver ângulos. Ó, vamos começar aqui. Ó. Ângulo é a abertura, espaço que a gente tem entre duas semi-retas, duas retas, dois segmentos de retas. Beleza? Então aqui, ó, aqui no caso aqui, ó, A e B. Ó, lembra? A é um ponto, B é um ponto. Mas ó, você vê que tem uma setinha? Então na verdade, ó, A e B, o A é a origem de uma semi-reta que passa por B, ó, e vai até o infinito. E também, ó, o A é a origem de uma outra semi-reta que começa em A, né, origem em A, e passa por C. Então eu tenho duas semi-retas. E entre elas tem uma aberturinha. Tá vendo? Essa aberturinha aí, ó, é o que a gente chama de ângulo. No caso aqui também a gente indica, eu estou indicando aqui, ó, por esse desenho aqui verde. Aí, ó, esse ângulo específico aqui, ó, e a gente chama ele de ângulo agudo. Ou seja, o que é um ângulo agudo? É um ângulo que está entre 0 e 90. Maior do que 0, menor do que 90. Certo? Tem que, ó, é importante você perceber isso, tá? Que o 0 não inclui e o 90 não inclui. Tem que ser entre. Né? Porque se fosse 0, a gente vai ver daqui a pouco que o 0 é um ângulo nulo. E 90, ó, se for exatamente 90, a gente tem esse exemplo, esse tipo de abertura. Ó, perceba que ó, aqui está um pouco aberto, aqui está mais aberto ainda. Você vê que essa semi-reta aqui, ó, nesse desenho aqui está mais distante, porque ela abriu mais. Então vai ficar assim, tá vendo? Mais aberto. Então, ó, esse ângulo aqui a gente chama de ângulo agudo. Tá entre 0 e 90. Esse ângulo aqui a gente chama de ângulo reto. Tem exatamente 90 graus. Certo? No canto da parede, ó, aqui na de mesa, a gente tem cantinho de folha. Ó. A gente tem esse ângulo aqui. Sempre que você vê um quadradinho assim, ó, entre duas semi-retas ou retas ou segmentos, você já sabe que é um ângulo reto. Ou seja, um ângulo de 90 graus. Se for menor do que isso, a gente tem um ângulo agudo. Está entre 0 e 90. E aqui, né, ó, tá mais aberto do que esse aqui e do que esse. Ou seja, passou de 90 graus. Então tem mais de 90 graus em menos de 180. Esse tipo de ângulo a gente chama de ângulo obtuso. Ou seja, um ângulo obtuso é um ângulo que é maior do que 90 e menor do que 180. Belezinha? Beleza? Agora esses três aqui, ó. Nesses três aqui, ó, esse aqui, ó, perceba que ele abriu mais ainda, ó, que esse aqui. Certo? Então tem uma semi-reta com origem A e passa por B e outra semi-reta com origem A e passa por C. Repare que ela abriu mais ainda, ó. Consegue perceber a aberturinha, ó? Aqui abriu um pouco, aqui abriu mais ainda. E aqui abriu mais ainda. Então aqui tem, a gente chama de, um ângulo raso, ó. Ou seja, tem exatamente 180 graus. Ó, repara aqui que esse vermelhinho aqui, esse desenho vermelhinho, é a metade de um círculo. Aí eu não sei se você sabe, um círculo, o ângulo interno de um círculo, de uma circunferência é de 360. O ângulo raso tem metade disso, ou seja, 180 graus. E que é exatamente isso aqui, olha só. Tá vendo essa aqui? Ó, o ângulo de uma volta, 360 graus. Ó, eu tenho uma semi-reta com origem A e passa por B, e tem uma outra semi-reta com origem A e passa por C. E ela fez essa abertura aqui, ó, deu uma voltinha, tá vendo? Tanto que aqui tem um círculo perfeito, ó, verdinho, indicando que ela abriu completamente e voltou, né? Saiu de um lugar e voltou pro mesmo. Ou seja, 360 graus, o ângulo de uma volta. E nesse aqui, ó, você repara que não tem nada, ó. Ó, um detalhe, ó. Repara esses desenhos entre as semi-retas, ó.
Eles indicam os ângulos, tá vendo? Aqui não tem nada. Por quê? Porque é zero. É ângulo nulo. Ou seja, não teve abertura entre as semi-retas aqui. Belezinha? Então, é isso, gente. A gente terminou, né, essa primeira parte. Foi longo, né? O vídeo, mas foi necessário. Eu espero que tenham gostado. Então, é isso aí. Valeu e até a próxima.